Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, a Motorola surpreendeu ao trazer para o Brasil, ainda em 2021, o Moto G200 5G, smartphone que traz um dos chipsets mais poderosos da atualidade, o Snapdragon 888 Plus. O aparelho ainda conta com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, uma bateria enorme de 5.000 mAh e ainda conta com essa telona de 6,8 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 144 Hz. E como é que o Moto G200 se sai em relação ao seu antecessor, o Moto G100, um excelente aparelho que também está com um preço bastante interessante atualmente. Será que vale a pena pagar a diferença e ir logo de Moto G200? Ou será que o Moto G100 já dá bem conta do recado? É o que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Mas antes, não esqueçam de deixar o seu like para ajudar o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, na verdade, eu nem sei exatamente se o Moto G200 é o sucessor do Moto G100. Até porque a lógica diria que o sucessor do Moto G100 seria o Moto G101, assim como o Moto G31 é o sucessor do Moto G30. Então não dá para saber ao certo, mas eu acredito que sim. Acredito que no caso do Moto G100, a Motorola acabou optando por colocar como sucessor o Moto G200. Mas de qualquer forma, os dois aparelhos estão à venda no mercado. O Moto G100, apesar do lançamento do Moto G200, continua disponível, inclusive está atualmente com um preço bastante interessante. Bom, eu vou falar primeiro em que pontos que os aparelhos se parecem, onde eles são parecidos, para depois falar sobre as diferenças e aí falar um pouquinho mais de alguns detalhes, como nas câmeras, na questão do desempenho, para a gente deixar mais claro aqui quais são as vantagens e desvantagens de cada aparelho. Visualmente, eles trazem o mesmo tipo de acabamento, tanto o Moto G100 quanto o Moto G200 tem a tampa traseira e as bordas feitas em plástico. Infelizmente, nada de vidro nem metal em nenhum dos dois aparelhos, apesar de ambos serem bastante parecidos. E visualmente, apesar do acabamento simples, os dois são bastante bonitos. No caso do Moto G100, o destaque fica aqui para essa pintura furta-cor. De acordo com o ângulo de visão, ela vai ficando mais azulada ou com uma tonalidade violeta. Eu acho bem bonito, apesar de que a aparência, o smartphone não é muito diferente de outros smartphones da família Motorola. Enquanto que aqui no Moto G200 temos uma pintura mais discreta. O aparelho traz a cor predominante azul. Ele tem duas opções de cores, na verdade, uma verde também e essa aqui azul, que é bem discreta, apesar de mudar um pouquinho de cor quando vai batendo a luz, mas essa aqui está bem mais discreta do que o Moto G100. Porém, temos esse detalhe visual aqui das câmeras que é bem diferente do que a gente costuma ver em smartphones, seja da Motorola ou de outros fabricantes. Eu achei bem legal esse acabamento aqui junto às câmeras traseiras, onde não existe a moldura, mas existe esse destaque aqui que faz parte da própria tampa traseira. E apesar dos dois aparelhos serem grandes, a gente percebe que o Moto G200 é ainda maior, é um smartphone enorme. E ele também tem uma tela um pouquinho maior de 6,8 polegadas contra 6,7 do Moto G100. Os dois aparelhos trazem o mesmo tipo de display, tela LCD IPS, com taxa de atualização acima dos 60 Hz e resolução Full HD Plus. E aqui fica até uma crítica, né? Porque o Moto G31 e o Moto G71 trouxeram telas OLED, enquanto que o Moto G200, que é o mais poderoso dos últimos lançamentos da Motorola, conta com uma tela LCD IPS. Mas a qualidade da tela, tanto do Moto G200 quanto do Moto G100, são realmente muito boas. São telas com ótimos ângulos de visão, com uma qualidade realmente muito boa. Apesar do hardware mais poderoso, no caso do Moto G200, os dois aparelhos são excelentes para jogos. Isso porque mesmo o Moto G100 traz o excelente Snapdragon 870, que já conta com um desempenho incrível, já tem desempenho de sobra aí para rodar os games mais pesados com excelente fluidez. Os dois aparelhos ainda contam com 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1, que é o mais rápido do mercado. A bateria também é a mesma nos dois aparelhos, ambos trazem 5.000 mAh de capacidade e ambos os aparelhos vêm de fábrica com o Android 11. Infelizmente, o Moto G200, apesar de ser mais recente, ainda não veio com o Android 12. Os dois serão atualizados para a próxima versão do Android, mas ambos ainda estão com o Android 11. E outro ponto curioso é que os dois aparelhos também trazem áudio mono. Infelizmente, nenhum dos dois contam com áudio estéreo. Todos eles da inclusive aqui mostrando o áudio para vocês terem uma ideia. Começando pelo Moto G100, a qualidade de áudio é boa, infelizmente o áudio é mono. De 256 GB e opções e aqui
do Moto G200. Traz um preço razoável e também uma ótima performance. Que o Moto G200 Mas tem áudio mais alto. Para você ir deixando aquele like, mas que também ajuda é muito o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite. Ó, aqui voltando para o Moto G100, G100. A memória RAM e também um slot SATA para você poder trocar o armazenamento, tá mais ou menos no empate mesmo. Armazenamento e também a memória RAM. E um visual realmente mais uma vez, bastante discreto. Existem duas opções de cores, essa aqui na versão chumbo. E aqui mostrando a tela dos dois aparelhos rodando vídeos. A qualidade de ambos é muito boa e os dois trazem resolução Full HD+, além de uma tela LCD com painel IPS. Mas existem algumas diferenças aqui entre as telas dos dois aparelhos, a começar pelo tamanho, que é de 6,7 polegadas no Moto G100 e 6,8 no Moto G200. A resolução e a proporção também são diferentes nos dois aparelhos. Moto G100 tem 2520 por 1080 pixels contra 2460 por 1080 do Moto G200. A proporção do Moto G100 é de 21:9 contra 20,5:9 do Moto G200. A diferença é bem pequena, mas o Moto G100 tem uma resolução de tela um pouquinho maior. Agora, na taxa de atualização, vantagem para o Moto G200. Os dois estão acima dos 60 Hz, são 90 Hz aqui no Moto G100 contra 144 Hz do Moto G200. Apesar dessa diferença a favor do Moto G200, eu diria para vocês que acima dos 60 Hz já está de bom tamanho. Então os 90 Hz do Moto G100 já são mais do que suficientes para você ter uma interface mais fluida do que o normal, para você perceber que ela está mais suave. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais das diferenças. Vocês viram que a primeira está na tela, na questão do tamanho, da taxa de atualização, da proporção também, apesar de ambos trazerem um display LCD com painel IPS. E outra diferença está na questão da memória RAM. Mas aqui uma curiosidade, a vantagem está com o Moto G100, que traz 12 GB de RAM contra 8 GB do Moto G200. Parece meio incoerente isso, já que o Moto G200 é um smartphone mais poderoso, mas realmente o Moto G100 traz mais memória RAM. Os dois utilizam o padrão LPDDR5, que é o mais rápido do mercado, mas temos essa vantagem a favor do Moto G100. Lembrando que o armazenamento é exatamente o mesmo nos dois aparelhos, 256 GB. E o chipset, obviamente, também é mais poderoso do Moto G200, que traz o Snapdragon 888 Plus contra o Snapdragon 870 do Moto G100. Na prática, o desempenho será melhor com certeza no Moto G200, mas como os dois aparelhos já têm performance de sobra, a gente não consegue ver grandes diferenças no desempenho dos dois aparelhos, tanto abrindo os aplicativos, rodando o sistema, rodando a interface e até mesmo rodando os jogos. Os dois aparelhos se saíram muito bem no geral. Mas é claro que o Moto G200, por trazer um chipset mais poderoso, tem uma tendência a se sair melhor daqui a 2, 3 anos, quando houverem jogos mais atuais e também mais pesados. Os dois aparelhos contam com a mesma bateria de 5.000 mAh, porém o carregador do Moto G200 é mais rápido, ele traz 33 watts contra o carregador de 20 watts do Moto G100. E os dois aparelhos, além de contar com uma performance excelente, trazem suporte ao RED4, que permite você conectar o smartphone a uma TV via cabo ou via conexão sem fio e transformar o smartphone em um computador. Você consegue ter a mesma interface dos computadores e consegue utilizá-lo diretamente na TV, e o smartphone pode ser utilizado como touchpad, um recurso bem interessante e que está presente nos dois aparelhos. E quando a gente coloca Moto G100 e Moto G200 lado a lado, a gente percebe que o Moto G200 é melhor na maioria das situações, mas ele não é unânime em todos os pontos. Um deles é o que eu falei para vocês, a questão da memória RAM, onde ela é maior no Moto G100. Mas tem a questão das câmeras também. O sensor principal é melhor no Moto G200, já que ele traz uma lente principal de 108 megapixels com abertura de 1.9 contra 64 megapixels e abertura de 1.7 no Moto G100. A resolução é maior no Moto G200, mas a abertura acaba sendo melhor no Moto G100. Claro que enquanto o Moto G100 ele faz uma combinação de 4 pixels para capturar mais luz, aqui no Moto G200 são 9 pixels. Mas isso não significa necessariamente que o Moto G200 vai exibir fotos melhores do que o Moto G100. Olha só, vou chegar nesse ponto. Outra diferença entre os dois aparelhos está na lente ultra-wide. Tá certo que resolução nem sempre é tudo, mas a resolução da lente ultra-wide do Moto G100 é maior do que a do Moto G200, olha que coisa. Inclusive traz o dobro da resolução, são 16 megapixels contra apenas 8 megapixels do Moto G200.
ambos com abertura de 2.2. E nos dois aparelhos ainda temos a lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal, a principal, o sensor principal nos dois aparelhos é o mesmo, com 16 megapixels e abertura de 2.2. Mas, como vocês já devem ter notado, o Moto G100 tem um sensor a mais, uma lente de 8 megapixels que funciona como lente ultra-wide, então ela consegue capturar mais objetos. É bom, por exemplo, para você fazer selfies em grupo, seja em fotos ou em vídeos também, dá para você usar nas duas situações. Mas a lente principal dos dois aparelhos é idêntica com 16 megapixels. Apesar de eu gostar dessa possibilidade de fazer selfies em grupo com a lente ultra-wide aqui do Moto G100, no geral ela acaba mais atrapalhando do que ajudando, porque rouba um pouquinho de espaço aqui da tela do aparelho, algo que não acontece, então prefiro até a solução aqui do Moto G200, utilizando uma única lente. Então vocês viram que a solução de câmeras aqui é um pouquinho diferente nos dois aparelhos. Teoricamente, a câmera principal do Moto G200 seria melhor do que a do Moto G100, mas acreditem, na prática não foi exatamente isso que aconteceu. Em fotos, o Moto G200 até se sai melhor. Eu achei a qualidade das imagens com o Moto G200 usando a câmera principal melhor do que a do Moto G100, mas com uma diferença pequena, é verdade. E o que aconteceu aqui foi praticamente um empate técnico entre os dois aparelhos, tanto em ambientes com bastante luz quanto em pouca luz. Eu achei a foto dos dois aparelhos com a câmera principal bastante parecida. E o mesmo eu posso até aplicar também aos vídeos. A qualidade dos dois, sem fazer o zoom, é bastante parecida. Eu vou chegar nessa questão do zoom daqui a pouquinho. Quanto à lente ultra-wide, olha só, eu gostei mais da qualidade das fotos com o Moto G100 do que com o Moto G200. Mais uma vez é bom reforçar que resolução não é tudo, mas na prática o sensor aqui do Moto G100 se mostrou melhor do que os 8 megapixels do Moto G200. A qualidade das imagens é até parecida, mas a gente percebe que no Moto G100 a gente tem um alcance dinâmico melhor, as imagens têm os detalhes mais claros, mais nítidos. Em ambientes com pouca luz é até difícil notar as diferenças, mas em bastante luz a gente consegue perceber. E temos também a câmera principal frontal, que teoricamente é a mesma nos dois aparelhos, mas também notei que o Moto G100 consegue exibir mais detalhes, consegue também um alcance dinâmico melhor. Inclusive, quando você faz fotos ou vídeos usando a câmera frontal, você percebe que no Moto G100, na maioria das vezes, consegue notar mais detalhes. As nuvens, por exemplo, em ambientes com bastante luz, são mais detalhadas no Moto G100, e é um pouco estranho isso. Eu esperava que o Moto G200 fosse trazer uma qualidade de fotos melhor do que o Moto G100, e quando não foi empate, foi vantagem para o Moto G100. E ainda temos a questão do zoom, e foi aqui que o Moto G200 me decepcionou. Esperava que ele, por trazer um sensor maior, também trouxesse uma qualidade melhor de imagem quando você fizesse o zoom, mas também não foi isso que aconteceu, principalmente em ambientes com pouca luz. Quando você faz o zoom na imagem, seja na foto ou em vídeos, você percebe que o Moto G100 consegue trazer mais detalhes do que o Moto G200. Algumas pessoas podem até dizer que o Moto G200 tem a vantagem de filmar em 8K contra apenas entre aspas, né, 6K do Moto G100, mas na prática, apesar dos dois trazerem esse recurso, eles não filmam muito bem nessa resolução. Preferia que a Motorola melhorasse os aplicativos de câmera para filmar em Full HD em 4K do que trazer uma resolução ainda maior. Então, resumo da história, os dois aparelhos têm até uma qualidade de imagem bastante parecida, mas em algumas situações o Moto G100 até consegue trazer vantagens. E o que eu esperava aqui era justamente o contrário, que o Moto G200 tivesse um conjunto de câmeras melhor do que o Moto G100. Os dois aparelhos também trazem NFC, suporte ao Wi-Fi 6, no caso do Moto G200 ele já traz suporte ao Wi-Fi 6E, então ele já está pronto para a versão mais atual. Também conta com Bluetooth 5.2 contra o 5.1 do Moto G100. E como eu falei para vocês, os dois aparelhos trazem desempenho de sobra, então é difícil você notar a diferença de desempenho na prática entre os dois aparelhos, já que ambos são bastante rápidos. Mas dá para a gente comparar através dos benchmarks, e aqui com o Antutu tivemos uma boa diferença a favor do Moto G200. Olha só, o Moto G100 conseguiu 692 mil pontos, pouquinho mais do que isso, enquanto que o Moto G200 conseguiu mais de 784 mil pontos, uma diferença considerável. A maior diferença aqui não está nem na CPU, olha só que curioso, a CPU aqui está praticamente a mesma nos dois, mas em GPU, em memória, olha só, tem memória mesmo trazendo 8 GB menos do que o Moto G100, ainda assim o Moto G200 conseguiu pontuar mais. E principalmente a interface aqui, mas eu acho que a maior diferença está mesmo no desempenho de GPU. Essa é a grande diferença entre o Snapdragon 888 Plus do Moto G200 quando comparado com
o Snapdragon 870 do Moto G100. Bom, galera, então vocês viram que os dois aparelhos nem são tão diferentes assim. O Moto G200 trouxe algumas vantagens, principalmente o seu chipset, o Snapdragon 888 Plus, que é um dos mais poderosos da atualidade, e é um dos dois aparelhos que trazem esse chipset no Brasil até o momento. O outro é o ROG Phone 5. Ele também vem com uma tela um pouco maior e com uma taxa de atualização bem maior, de 144 Hz, e conta com a câmera principal de 108 megapixels, que é o mesmo da família Edge 20, apesar de que na prática eu não percebi grandes melhorias na qualidade de fotos e também de vídeos. A favor do Moto G100, temos o fato de que mesmo com um chipset menos potente, ainda está sobrando desempenho aqui nesse aparelho, e o Snapdragon 870, além de ter uma performance excelente, é um chipset que também está bem dimensionado, ele não esquenta muito, também não apresenta o consumo de bateria excessivo, então gostei bastante aqui do Snapdragon 870 e ele está muito bom no Moto G100. A interface dos aparelhos é praticamente a mesma, já que ambos trazem o Android 11, vem com uma interface com pouquíssimas personalizações e ambos serão atualizados para o Android 12. E aqui a parte boa da Motorola optar por não personalizar muito a interface é que acredito que teremos um Android 12 semelhante ao da família Pixel, pelo menos é o que eu espero ver aqui nesses dois aparelhos. Então sim, de fato o Moto G200 é mais poderoso do que o Moto G100, mas na prática o Moto G100 já traz desempenho de sobra e já é mais do que suficiente para a maioria das pessoas. E aqui temos uma grande vantagem a favor do Moto G100, que é o seu preço. Como falei para vocês no começo do vídeo, o smartphone está com um valor bastante interessante atualmente, podendo ser encontrado entre R$ 2.400 e R$ 2.700. O mais comum é você encontrá-lo na faixa dos R$ 2.700, mas em algumas promoções dá para encontrar até por R$ 2.400. Bem mais barato do que os R$ 5.000 do Moto G200. Se você comprar à vista, dá para pegar um descontinho e pagar mais ou menos aí R$ 4.500 pelo aparelho, mas ainda assim é uma diferença enorme de preço quando comparado com o Moto G100. Se você quiser comprar um combo do Moto G100 com a doca para você conectá-lo ao RED 4, poder utilizar o modo computador através de cabo, você vai encontrar o Moto G100 com um combo na faixa de R$ 3.200, ou seja, até mesmo usando o acessório RED 4, comprando ele junto, ele ainda sai bem mais barato do que o Moto G200. Tá certo que o Moto G200 também é lançamento, então a tendência é que o preço vá cair com o passar do tempo. Lembrando que o Moto G100 custava bastante caro no seu lançamento, então a tendência é que o Moto G200 também caia de preço. Mas a não ser que você seja fanático por games e queira o melhor chipset possível, vai de Moto G100 porque ele já vai atender muito bem, e algo que eu esperava que fosse melhor no Moto G200, que seriam as suas câmeras, infelizmente não se provou na realidade, já que os dois aparelhos tiveram um desempenho em câmeras, tanto para fotos, quanto para vídeos, quanto em recursos, bastante parecido. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!